Então, agora nós vamos apresentar para vocês a coletânea de poemas de Fagundes Varela, que foram os poemas selecionados para trabalhar com o ensino fundamental anos finais. Todos os poemas selecionados, eles trabalham com a relação entre o campo e a cidade, né, na poesia do Fagundes Varela. Isso foi escolhido esses poemas com essa relação, porque esse é o tema do concurso de redação e de desenhos deste ano. Então, esses poemas, eles vão destacar, em sua maioria, a tranquilidade, a serenidade que o eu lírico, que é a voz que fala aí no poema, né, tem quando ele está no campo, em contrapartida com os desafios, com a agitação que ele encontra na cidade. Atividades como leitura compartilhada, ilustrações, meme, podcasts, dramatizações podem auxiliar os alunos a expressar suas percepções, né, sobre o campo e a cidade também, trazendo para a vida do aluno essa relação. Eles podem, né, também criar ilustrações que representem o espaço rural, os animais, paisagens tranquilas, ou o espaço urbano com as suas ruas movimentadas, as pessoas apressadas, né, discussões de questões como o que o campo transmite a você, e a cidade, o que ela desperta em você. Para os anos finais, nós escolhemos os seguintes 4 poemas: O Foragido, Mimosa, A Bahia e Cântico do Calvário. Que podem aprofundar essa reflexão. Nós selecionamos apenas trechos, porque para facilitar mesmo a compreensão, já que alguns desses poemas são muito extensos, né? Para estar aí de acordo com a realidade dos alunos. E, de maneira complementar, se o professor quiser aprofundar, ele pode estar lendo o livro Entre o Campo e a Cidade, que traz essa temática, né? O livro chama Entre o Campo e a Cidade, um percurso pela poesia de Fagundes Varela, que vai justamente discutir essa relação entre o campo e a cidade na obra, né, o que esses espaços representam na obra do Fagundes Varela. E aqui nós fizemos da seguinte forma: colocamos o trecho do poema, depois colocamos uma breve explicação sobre o tema do poema, e depois nós criamos uma seção intitulada Indo Além do Guia Pedagógico, em que a gente sugere novas atividades, caso o professor queira adaptar as do guia, ou ele queira ir mesmo além do guia, né, que ele veja que ele tem tempo para fazer isso. Então, agora a Terezinha vai apresentar para vocês aí um pouquinho desses poemas que nós escolhemos. Então, como foi falado, foram escolhidos 4 poemas, mas eu vou aprofundar em apenas um para o vídeo não ficar muito extenso. Então, nós trouxemos Mimosa, que traz uma temática, né, que o poeta está na universidade, mas ele resolve voltar para o campo, porque ele descobre que ele não serve para ser doutor. No seu próximo poema, que ele aborda também, é o poema O Foragido, que ele mostra como que a casa dele ficou quando ele voltou. Ele foi embora e como que essa casa estava quando ele chegou. E o próximo, que eu também, né, nós também selecionamos, foi o poema A Bahia. Esse poema ele já traz, mostra as viagens que o poeta fez pelas cidades, mas que ele também demonstra a saudade do campo, e muito importante nesse poema é mostrar que ele fala dos traços da escravidão. Ele diz nesse poema que tem manchas de pés negros, então ele já mostra a situação dos escravizados. E o poema que eu escolhi para falar um pouquinho, para mostrar para vocês, é o poema mais famoso, mais conhecido, do qual Fagundes Varela é conhecido mundialmente, né? Não só no Brasil, mas em outros países, que é o poema Cântico do Calvário. Esse poema ele está muito relacionado à vida do poeta. Então, eu vou ler um trechinho dele, tá? Só para vocês terem noção. É um poema grande, é um poema extenso, mas muito significativo. O tempo inteiro, o poeta viveu entre o campo e a cidade. E quando ele chegava no campo, ele sentia a inspiração poética. Mas, com esse poema, Cântico do Calvário,
após a morte do seu filho primogênito, Emiliano, o poeta já não se sente bem nem no campo, nem na cidade. O campo já não o satisfaz, ele quer uma vida além. Então, ele começa demonstrando toda a sua dor. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduzia. O ramo da esperança, eras a estrela, que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Então, o poeta, ele mostra o filho como algo sublime, como algo muito importante. E essa perda causa uma dor inestimável. Então, na explicação, é mostrado isso, a dor profunda do eu lírico, que no caso aí se confunde com o eu existencial, porque ele realmente sofreu essa perda. E aí a natureza já não basta mais para o poeta. Aí ele continua entre dois espaços, mas o poeta quer o quê? Ele quer algo espiritual. Ele busca a tristeza tão grande que ele acha que a solução para a vida dele está na morte. Então, o resumo desse poema, a explicação maior dele é que o poeta está entre dois espaços, mas agora a natureza não o consola mais. Ele busca um espaço além. E ele começa a ver a presença do filho, cria essa conexão na vida espiritual. Então, ele começa a ver o filho nas estrelas, no céu. Então, é um poema muito forte que pode ser representado e pode ser conectado com a atualidade, mostrando os pais, as mães que perdem os filhos. Então, nessa sessão, indo além do guia pedagógico, para se trabalhar de uma forma mais acessível, porque o poema é um poema extenso, então é possível trabalhar diferentes gêneros textuais. Pode trabalhar no contexto jornalístico, contando, trazendo uma notícia sobre a morte do filho, pode criar também podcasts, pode publicar isso num blog, num vlog, pode fazer vários tipos de dramatização, pode trabalhar também elementos simbólicos. Esse poema traz a relação da sinestesia. Por quê? Porque ele trabalha com o visual, trabalha com incenso, com cheiro. Então, é possível trabalhar várias atividades, inclusive atividades envolvendo os gêneros digitais. Então, agora, sim, Teresa me falou, né, sobre como a gente pode explorar, né, ainda mais. Terminou, Terezinha? Você ainda tinha para falar? Terminei, não, já está. Se deixar, eu continuo. Mas, então, assim, a gente vê como que a gente pode usar essa coletânea, né, deixando claro que são sugestões, caso o professor conheça outros poemas, queira trazer, ele tem total liberdade, assim como as atividades. Então, esse foi o vídeo, esperamos ter contribuído, né, para que o professor consiga explorar aí o autor Fagundes Varela nas suas aulas. Tá? Então, até mais para vocês aí. Até mais.